Olá, sejam todas bem-vindas ao Elas em Arte. O assunto de hoje é o autoconhecimento feminino, uma ferramenta importante para o desenvolvimento pessoal e profissional. Para conversar sobre esse tema, convidamos Karina Ramires Staikoff, que atualmente desenvolve um projeto que traz reflexões sobre o seu eu e o nosso eu. Eu quero agradecer pelo convite, eu fiquei, assim, lisonjeada, eu acho que encaixou muito bem o convite para agora, por causa desse momento, né? Então, eu fico feliz em poder contar, apesar da minha sementinha estar começando a germinar. Obrigada, Karina, por aceitar o nosso convite, é uma honra te ter aqui. Recentemente, eu estava, naqueles nossos momentos de Instagram, e eu olhei, recentemente não, já faz um bom tempo, na verdade, eu disse, nossa, autoconhecimento, né? Na trilha do autoconhecimento. Eu fiquei pensando, Karina, na trilha do autoconhecimento, só um pouquinho. Acabei mudando a minha agenda para poder participar das tuas lives que acontecem às sextas-feiras. Mas daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Mas obrigada mesmo por estar aqui, né, participando do Elas em Arte, contando um pouco desse teu projeto pessoal. E a gente sabe que muito que nos move são os nossos projetos e os pessoais, então, tem uma força e uma intensidade sem tamanho. Mas antes de começar a entrevista, eu tenho que te perguntar, que obra é essa que está atrás de ti? Que coisa mais linda! Isso aqui é parte familiar, né? São os dons aqui da família. Na verdade, é a minha irmã, ela é artista plástica, e aí eu adoro, né? Assim, a gente aqui se interage muito, assim, a gente troca muita coisa. Eu estou na casa da minha mãe, então é uma obra feita para minha mãe, né? E eu acho lindo, eu gosto muito de cores, e aí quis trazer aqui também para fazer parte, né, dessa minha fala. Né? Eu gosto aqui. Eu fiz um contraste comigo mesma, e aí trouxe a minha irmã, chama Nádia Starikov, e aí trouxe aqui, né, para estar junto comigo. Ah, que legal. Não, é importante, né? Porque, assim, primeiro que nós estamos falando de Elas em Arte, né? E quando a gente fala em arte, dentro da interpretação do que se entende, também a arte por si só, né? Mas a arte de fazermos a nossa arte, né? De trazermos as nossas vivências e histórias. Pelo menos é dessa forma como eu enxergo. E aí, quando tu abriu a tela e eu vi esse quadro, eu digo, meu Deus, de quem é essa obra? Repete para nós o nome da tua irmã. Ela tem Instagram? Tem o Instagram, é Nádia Starikov, o Instagram dela. É o mesmo sobrenome que o meu, que é de origem russa, né? A gente traz um pouco dessa questão histórica também nas nossas vidas. E ela trabalha muito as cores, muito a natureza. Ela não é só artista plástica, né? Mas é uma veia dela. E, bom, vou falar dela também mais para frente, porque ela também vai estar no meu projeto. Ai, que legal, que legal. Então vamos guardar um pouquinho. Karina, obrigada mesmo novamente, né? Eu tive que fazer um parênteses aqui, porque essa obra está maravilhosa, está divina e realmente está, né, que é te complementando aqui na nossa conversa. Obrigada mesmo também por compartilhar um pouco, né? E abrir um pouco da tua casa, da tua vida, para estar aqui conosco. Então, assim, né, gente, só para vocês terem uma noção, a professora Karina, na verdade, professora Karina, não, eu não estou entrevistando a professora Karina, eu estou entrevistando a Karina. A Karina, ela está atualmente desenvolvendo um projeto que daqui a pouquinho a gente vai falar. Eu conheci pelo Instagram, enfim, né, a pandemia nos trouxe isso, né, da gente começar a ficar cuidando, bisbilhotando, procurando lives e tudo que está relacionado, né, pelo menos ao universo feminino, sempre me atrai. E aí eu vi, né, um template teu, né, dali, na trilha do autoconhecimento. Eu digo, não, a Karina fazendo um projeto como na trilha do autoconhecimento. O pouco que eu conheço da Karina, né, Karina, eu sei que tu faz reiki, que tu faz tu tem um trabalho contigo, né, vamos dizer assim, tu cuida do teu físico, tu cuida do teu mental, mas eu não imaginei, para mim foi algo novo, assim, e eu fiquei muito feliz. Aí na hora eu já disse, não, vou mandar uma mensagem agora, né, antes de fazer um convite para Mulheres na Ciência, por sinal, aguardo, porque a professora Karina também vai estar presente nas Mulheres na Ciência, a gente tem que falar desse projeto pessoal,
que eu acho que é importante, né? Não só para ti, mas também porque eu tenho acompanhado as tuas lives, ela se torna importante para todas as mulheres, porque são reflexões e é conhecimento. E muitas vezes o que nos falta é o conhecimento, né? Então, ter essa possibilidade de estar compartilhando e aprendendo contigo e com outras mulheres, eu acho que é fantástico e a gente aqui no Elas em Arte sempre vai estar levantando essa bandeira. Eu, como óbvio que eu sou uma observadora e estou me achando um pouco investigadora, nas tuas entrevistas, tu sempre começa perguntando para as tuas entrevistadas quem é a pessoa na fila do pão. Hoje eu te devolvo a pergunta. Quem é a Karina na fila do pão? Adoro muito essa pergunta. E também, não sei aonde que eu escutei, mas eu acho ela super legal, porque ela tira, né, as nossas máscaras, os filtros, né, que a gente usa, porque normalmente a gente acaba se apresentando assim. Ah, eu sou professora Karina, ah, eu sou a mãe né, das minhas crianças, ah, eu sou a esposa. Não. Aqui, quando a gente pergunta assim, quem é você lá na fila do pão, você vai dizer quem realmente você é, né? Eu faço isso, eu brinco também com os meus alunos, né? E eu pergunto para eles, e é muito legal, porque é difícil a gente falar da gente mesma, né? Então, assim, a Karina, se você me encontrar na fila do pão, que eu adoro, tá? Então, pão é um dos alimentos que eu mais amo de qualquer tipo, eu adoro pão. Então, eu vou estar lá na fila. Às vezes você pode me encontrar muito quietinha, muito focada, né? Às vezes você pode passar na minha frente e eu nem perceber que você passou. Por quê? Às vezes eu estou muito centrada, conversando comigo mesma, com muitas ideias na cabeça, e aí eu fico presa ali, trabalhando aquilo internamente. Então pode ser que eu pareça um pouco antipática, né? Mas sou eu. Só que às vezes você vai me encontrar muito extrovertida, muito faladeira, contando piada, contando história, porque eu tenho esse lado também, né, do externo, tá? Então você pode me encontrar tanto muito fechada quanto muito faladeira, tá? Essa é a Karina. Não sei se eu vou usar esse termo do 880, mas aqui ele até me classifica de uma forma bacana. Ai, que legal. Não, e na verdade a minha surpresa, mas o que eu acho legal das lives e a gente está desenvolvendo projetos assim, é porque a gente consegue enxergar um lado da pessoa que a gente desconhece. E também porque a gente às vezes acaba caracterizando a pessoa de um jeito. Então, por exemplo, para mim, a Karina, a minha colega Karina, é uma mulher centrada, que, claro, né, cuida do seu corpo, cuida do seu espírito, cuida da sua alma, mas ela não é antipática. Eu não acho, nunca achei que tu fosse antipática, mas fechada, né? Então não era uma pessoa para mim, nunca, Karina, imaginei que tu fosse fazer uma live. Essa é a verdade, nunca. Tanto é que eu disse, não, eu devo estar entendendo errado. Aí fui lá, olhei, aí voltei, sabe aquela coisa assim? Eu digo, não, eu parei o que eu estava fazendo e fui ouvir a tua live. Eu digo, nossa, o quanto realmente a gente não conhece as colegas. O quanto realmente a gente desenha, né, uma pessoa sem saber quem ela é, porque eu nunca imaginei que tu ia estar fazendo ali uma live e falando sobre o autoconhecimento. Então, assim, eu acho que, olha, parabéns pelo teu projeto. Eu vou falar aqui do início ao final, tá? Porque eu acho que é importante, é uma das bandeiras que eu tenho levantado. Primeiro, a gente precisa conhecer as pessoas antes de julgá-las, né? Acho que é muito importante. E segundo, a gente precisa dar apoio para as colegas, né? Apoio para mim, apoio para a Karine, apoio para tantas outras colegas que desenvolvem projetos maravilhosos, seja na questão do conhecimento, seja na questão de pesquisa, não importa. É importante que nós, mulheres, a gente se una e dê apoio uma à outra. Mas, assim, ó, o teu projeto especial é algo que acabou me encantando, porque ele prende, não é uma coisa que, ó, não, ele prende a atenção. Então, assim, ó, para quem não se inscreveu ainda no canal da professora Karina, eu peço desculpas, Karina, porque eu sei que eu errei teu sobrenome na fala, mas fala para nós como é que é o teu arroba que vai aparecer aqui embaixo aqui do Instagram. Karina _Starikov, né? É como fala mesmo, escreve, só que tem 2 Fs no final. Eu quero agradecer, Gi, por você realmente ter participado da live. Eu fiquei muito feliz também e surpresa com a sua presença.
não foram muitas pessoas, né, que aparecem, começa a circular. Eu não estava preocupada com isso, na verdade, eu queria realmente me permitir fazer isso, né? Por isso que ainda é uma sementinha. E eu fiquei muito feliz, assim, eu fiquei realmente tocada com a sua fala, com a sua mensagem. E tem uma fala sua que eu levei para outra conversa que eu estava tendo com mulheres, justamente nessa questão de apoio feminino. Eu fiquei muito feliz e eu tô até arrepiando falando isso, porque realmente é importante. A gente precisa segurar na mão, né, das mulheres e fazer isso ficar mais forte. Então, assim, eu fico muito feliz de estar participando aqui e também de poder te apoiar nesse seu trabalho. Fiquei, assim, me inspirei em muitas coisas suas também, viu, Gi? Depois eu voltei, olhei lá, achei muito bacana. O que eu acho interessante mesmo ali no teu projeto, e eu acho que não só no teu, como em outros tantos projetos, porque às vezes a gente tem uma ideia e não consegue dar o primeiro passo, porque a gente fica pensando, né? A gente tem muito, eu pelo menos eu, vou falar por mim, a gente tem essa questão da autocrítica, né? Ah, o que que as pessoas vão pensar? Ah, será que vai ficar legal? E aí a gente tem todo um lado que não dá para a gente fugir desse nosso lado, que é de cientistas que nós somos. Então, tem coisas que a gente já passa a ser, às vezes, um pouco pragmática, aquela coisa assim, então a gente se cobra muito. Um projeto como esse, como o teu projeto, como o nosso projeto aqui, tem um outro sentido, né? Ele traz um outro sentido, embora ele traga muito conhecimento e muita ciência, né? Pelo menos, assim, para mim é da forma como eu enxergo, né? E aí eu tenho brincado bastante. Esses tempos eu publiquei um videozinho que eu achei no Instagram do empreendedor, né? Ah, nós somos empreendedoras do conhecimento, a gente leva o conhecimento, né? Então, é importante que as pessoas curtam os nossos vídeos, compartilhem os nossos vídeos, curtam, né? Eu achei uma graça que assim, dê um amei, escreve assim, amei, dê um joinha, essas coisas assim, porque isso é legal para nós, incentiva, né, o nosso trabalho, e é uma coisa que traz um retorno que não tem explicação. Eu vejo por mim, que estou já faz um tempo na caminhada, tu sabe disso, tu está começando agora, e a gente não é que ninguém está desejando aqui fama, né, ser conhecida mundialmente, não, pelo menos não é isso que passa na minha cabeça, mas é que quanto mais, na minha cabeça, quanto mais mulheres, quanto mais meninas assistirem, participarem e conseguirem visualizar, né, se auto enxergar, né? Enfim, ter certeza dos seus sonhos, saber que as coisas não são difíceis, enfim. Eu acho que isso é muito legal. E eu acho que esse é o meu foco, poder dar voz, visibilidade às mulheres e apoiar mulheres assim como eu, que têm os seus sonhos e que estão desenvolvendo seus projetos. E é muito legal isso, assim. Está começando agora, está começando numa vibe maravilhosa, assim, a forma como tu começa ali 8 horas, né? Esses dias, na última live, era 5 para as 8, e a gente fica na expectativa, vai começar, enfim. Mas vamos falar um pouquinho, né, desse projeto. Mas antes da gente começar a falar do teu projeto em especial, desse teu projeto pessoal, eu gostaria de perguntar o que tu entende por autoconhecimento, que é o tema da nossa conversa de hoje. Na verdade, há muito tempo, né, eu sempre fui questionadora, curiosa, então, assim, eu fiz muitos cursos, leituras de diferentes temas, justamente em função das perguntas, né, que a gente acaba se fazendo, né, da onde eu vim, para onde eu vou. Eu sou curiosa, assim, sempre busquei muita coisa. Então, assim, na minha trajetória, eu procurei coisas que eu gostasse, né? O que me encantava, né? O que me chamava atenção, o que eu queria fazer. E eu acho que esse questionamento ele é eterno no meu caso, porque eu nunca tenho uma resposta fechada, pronta, né? Então, assim, eu entendo como autoconhecimento, né, um olhar para dentro, né? E você só vai conseguir ter essa resposta, descobrir, né, quando você realmente conseguir conhecer os seus pontos fortes, conhecer os seus pontos fracos, né? Aonde você precisa melhorar, aonde você pode desenvolver, fortalecer, e é na trajetória da sua vida que você consegue ter
né, conhecer esses pontinhos. Então, assim, eu entendo como esse autoconhecimento, né, esse olhar, esse conhecimento de si mesmo, tá? Cada ser é um ser diferente, cada um vai ter o seu ponto forte, o seu ponto fraco, aonde, né, o seu medo, aonde você precisa ali trabalhar. Então, assim, uma outra crença que eu tenho, né, uma coisa que eu acredito muito é que a gente está aqui nessa trajetória, né, a gente cruza com muitas pessoas justamente para melhorar, para evoluir. E a gente acaba encontrando muitas pessoas nessa trajetória. E eu acho que a gente tem muito a contribuir com o outro, e o outro tem muito a contribuir com a gente, né? Eu acho que a gente pode ensinar muitas pessoas e a gente tem que ter um pouco de humildade para aprender com o outro, né? Então eu vejo muito a experiência da vida, né? Não tem uma fala melhor assim, é a escola da vida que vai mostrar para gente, mas a gente precisa ter um olhar mais delicado, um olhar observador, um olhar questionador, né? E a gente tem muita tendência de questionar o outro, julgar o outro, falar do outro, né? E a gente precisa começar, na verdade, pela gente, né? A começar a olhar para a gente, a entender a gente. Por que eu funciono dessa forma? Né? Por que eu sou assim? Por que eu me estresso, fico brava? Por que eu choro? Mas isso tem me tocado muito ultimamente e foi o estalo justamente para eu começar esse trabalho de falar um pouco, né, das trilhas de autoconhecimento, que é uma trilha individual. E aí a gente pode ensinar, né, conversar, facilitar talvez a vida do outro quando a gente fala da nossa própria trilha. É isso. Ai, fantástico. Tu falou uma coisa que me arrepia e é um dos pilares para mim, assim, né? Que a gente sempre tem o que aprender com o outro, né? Então, às vezes a gente vive numa vida tão corrida, tão agitada, que a gente não percebe isso, né? A gente não escuta às vezes com atenção o outro. Então, acho que as lives que tu faz, né, que tu tem feito, enfim, eu estou curiosa para saber como vai ser as próximas lives, mas assim, saber ouvir o outro, experimentar, né, viver, né, saber ouvir a experiência do outro, eu acho que muda bastante, assim, eu aprendo a cada entrevista com cada mulher que eu converso, é uma aprendizagem que é para minha vida inteira e que eu vou, de alguma forma, é muito estranho isso, mas eu vou aos poucos colocando isso na minha vida, né? Eu não consigo nem dimensionar, mas assim, eu vou colocando aos pouquinhos isso na minha vida. O que tu acha que é necessário para que a gente se autoconheça? Tu falou, né? A gente tem que ter, né? Ter que conhecer os nossos pontos fracos, os nossos pontos fortes. Mas qual é o exercício? Eu não sei se a palavra certa é exercício, me corrija. Mas qual é o exercício que a gente precisa fazer para chegar nesse autoconhecimento, para que a gente possa se desenvolver naquilo que a gente faz? A gente precisa ter experiências de vida, né? A gente precisa testar as coisas. Como que a gente vai saber o que a gente gosta? Eu faço isso muito com os meus filhos, né? Assim, olha, você só vai poder falar que não gosta dessa comida se você provar. Então, assim, precisa provar. Precisa provar, olha, você gosta disso. E, assim, procurar coisas que realmente toquem você, que você gosta. Se eu contar um pouco, assim, da minha vida, eu já fiz... Eu adoro atividade física, então eu já fiz várias atividades físicas. E quando eu falo isso, assim, eu fiz remo, eu fiz capoeira, eu fiz basquete, futebol, yoga, eu dei aula de yoga. Então, assim, eu fiz muita coisa justamente para, olha, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Falei só, né, de atividade física, mas eu já fiz leituras, assim, de livros de espiritualidade de forma geral. Eu já fiz cursos de... Antigamente era chamada de medicina alternativa. Hoje está sendo reconhecido, né, que é integrativa, que vai integrar. Então, eu já fiz curso de reiki, de florais. Nossa, eu não vou lembrar de todos eles, mas eu fiz vários cursos assim de energia. Eu gosto muito
dessas áreas energéticas, porque eu acredito também que a gente é feito de energia. Então, assim, você precisa começar a procurar, a encontrar coisas que realmente você gosta, para você começar a se conhecer, né? Para você, opa, aqui tem uma coisa que é interessante. E eu, assim, quando me perguntam, por exemplo, a questão de religião, como eu li muita coisa, não que eu sou super conhecedora, mas eu peguei coisas do budismo que eu achei super interessante. Falei, nossa, isso aqui é muito legal. Quando eu fiz o curso de yoga, a gente aprende um pouco das religiões da origem da yoga, ou yoga, tá? Que o termo é o mesmo. Então, assim, do hinduísmo, eu nasci num berço cristão, mas eu acredito em outras coisas, assim, então eu não vou ficar numa crença fechada, porque tem muitas coisas que fazem sentido para mim. Então eu pego o que realmente faz sentido e junto para mim, né? É dessa forma que eu enxergo o mundo. Então, eu acho que talvez o exercício, né, a pergunta que você me fez da questão como desenvolver isso, é você buscar, você procurar, é você conhecer outras coisas para você falar, opa, eu acredito, eu gosto disso, eu acho isso importante. E aí eu salvei, né, no meu PC aqui, eu salvei o que vale a pena para mim, e tem coisas que opa, isso aqui eu não acho tão bacana, então beleza, aquilo, né, eu vou. E eu acho que esse caminho é um caminho realmente, né? Enquanto a gente está por aqui, a gente tem que fazer. Temos que ir procurando, porque a vida, eu acho muito legal também ouvir isso, né? Assim, a gente precisa estar em movimento, né? A vida é movimento. Então, a gente tem a tendência a se apegar a algumas coisas. Aprendi também muito isso, né? Da gente fluir. A gente precisa soltar algumas coisas, né? A gente precisa estar em movimento. Se a gente se apega, a gente fica preso. E aí é um problema, né? A gente para ali na nossa trilha, enquanto a gente ainda tem um caminho aí a percorrer, né? Tem muitas coisas que são legais. Não sei se eu Ai. respondi tudo, mas assim, se me deixar, eu vou falando. Não, mas ótimo, ótimo. Não, para mim, assim, é claro, o meu olhar, né, do que tu falou, assim, para mim acho que são três pontos, assim, importantes, assim, que tu traz, né? Primeiro é a questão da fé, independente de qual religião seja, mas tu ter esse teu momento, né, de entender as religiões e te encontrar em alguma delas, enfim, né? A outra Eu, questão do eu, falar, corpo. eu falaria um pouco assim na questão da espiritualidade. Eu acho que é importante, assim, não fecharia para uma religião. Isso tem até alguns termos, né? O termo religião, ele é uma religação com algo maior, né? Isso é independente aí das crenças, né, das pessoas que vão assistir. Eu acredito em algo maior, né? E eu não fecho numa religião. Então, assim, eu acredito nisso, né? Em algo que seja maior do que eu. Então, eu vejo na questão da espiritualidade, né? O termo mais bem colocado nesse momento. Não, mas tu fez uma correção certa. Eu também concordo contigo, a questão espiritual, né? Eu também não tenho uma religião definida e eu tenho as minhas crenças que não é ligado realmente a uma religião ou outra, mas que me fazem bem, né? Então, enfim, eu não estou nem na metade do caminho que tu já percorreu, né? Nessa questão mais espiritual, vamos dizer assim, mais de alma, né? Porque eu acho que é uma questão mais de alma, mas é no sentido de, tipo, eu tenho, tipo, o reiki, a questão da energização das pedras, né? Quando eu acordo e tem um sol, eu adoro ficar sentada 5 minutos só contemplando o sol, recebendo aquela energia, né? E pensando coisas boas e desejando coisas boas para mim, para minha família, para os meus, enfim, né? Mas é o meu ritual, né? Um ritual que eu faço, que eu sempre procuro fazer, né? Porque me faz bem e eu acho que me conecta com a natureza, né? Então, isso é um outro ponto, né? Que eu acho que a questão do autoconhecimento tá vinculada. É claro que nem todo mundo consegue enxergar isso, eu acho. Eu acho que nem todo mundo tem isso na sua trilha, né? E eu adorei essa tua live. E eu disse assim, meu Deus, na trilha do autoconhecimento. E eu comecei a fazer uma reflexão em cima disso, sabe? Isso é para tu ter uma noção, Karina, que às vezes a gente faz as coisas e a gente, não sei o que passa muito na tua cabeça, eu vou te fazer logo essa pergunta, né? Mas a gente às vezes não tem ideia
do que faz em relação ao outro, né? Então eu fiquei um tempo ali fazendo uma reflexão, né? Primeiro aquela coisa da surpresa, tá? Tudo bem, superada a surpresa, por que na trilha do autoconhecimento? Por que a trilha do autoconhecimento? Tá, o autoconhecimento, eu digo, não, tudo bem, né? A Karina faz isso, mas o que ela quer dizer com isso? E aí eu comecei a fazer uma reflexão em cima disso. E tu trouxe um ponto agora legal, né? Porque cada um tem a sua trilha, né? Cada um tem as suas escolhas, né? E isso vai fazer diferença mais tarde, ou na nossa vida, enfim, né? No nosso dia a dia. Me diz uma coisa, a tua live, né? Então, o projeto que tu começou, e aí a gente vai fazer esse estudo, né? Então, o projeto que começou, o projeto pessoal, né? Que são lives colaborativas. Tu intitulou inicialmente, né? Eu digo tu intitulou porque eu assisti a tua última live. Quem não assistiu, vou deixar o link aqui embaixo, assista, porque eu estava na expectativa. Eu digo, meu Deus do céu, eu tinha visto ali o cartaz, o pôster, né? Mas não tinha entendido, né? Que eu sou um pouco lenta, quem sabe, quem me conhece sabe. E aí tu fez uma live contigo mesma, né? Eu achei isso fantástico, eu digo, porque eu já estou há muito tempo pensando quem vai te entrevistar, né? As pessoas me perguntam, né? Eu digo, não, eu vou me auto-entrevistar, porque na verdade eu me auto-entrevistei, porque eu sempre coloco um pouquinho de mim em cada entrevista, em cada conversa. Mas aí, assim, né, nessa questão, tu intitulou de primeira temporada e nós vamos agora para a segunda temporada. Então, a primeira temporada, né, que foi intitulada A Trilha do Conhecimento, do Autoconhecimento, o que tu já falou um pouquinho, mas não sei se tu quer falar um pouco mais a respeito, né? A tua principal motivação, porque tu falou, não, é uma coisa que eu queria, que eu gostava, né? Eu fui ver que caía legal, enfim. Mas o que te motivou, assim, qual foi? Teve algum ponto, né? Acho que talvez essa é a minha pergunta. Teve algum ponto na tua vida que aconteceu, que deu essa virada de chave? Tu disse, não, para aí, eu preciso, além de ter esse conhecimento para mim, eu preciso externizar ele. Eu não sei se teve esse momento, assim, na tua caminhada. Assim, os últimos anos, né, fez a gente olhar muito para a rede social, né? Então, assim, a gente ficou muito rede social. Eu sou professora, né, da Universidade Federal da Fronteira Sul e a gente ficou no online, né? Então, assim, a gente teve uma mudança muito drástica, né, muito forçada ali de sair da sala de aula com todos os rostinhos olhando para a gente e eu tive que ir para o online sem ninguém abrir a câmera, né? Então, assim, também foi difícil para mim. E eu falei, olha, né, a questão de dar aula ali sem ninguém fazer interação, que difícil foi. E eu comecei a mudar muito comigo mesma também. Eu falei, olha, eu gosto de dar aula, eu gosto de pesquisar, eu gosto, né, do meu trabalho, mas eu preciso me divertir, porque senão o negócio não vai rolar. E eu falei, eu vou para as aulas agora, assim, sem pensar no outro, né? A gente quer controlar muito todos os fatores. Isso também foi uma caminhada minha, né? De tirar um pouco o pé do controle. Então, assim, eu saí desse controle, falei, olha, tem coisa que eu não consigo controlar, inclusive, né, os alunos, a gente não controla esses alunos, então eu vou fazer o que eu consigo fazer, que é me divertir nas aulas, né? Então eu também fui muito para as redes sociais, assim, né? Fiz muito curso de aprendizagem criativa, porque eu gosto realmente de me envolver nisso. E agora, no finalzinho, nesse ano, né, na verdade, eu falei, vou me arriscar, né? Vou sair de uma rede social pessoal e vou olhar mais para uma questão assim, vou me expandir, né? Vou me permitir ser mais expansiva. E aí bolei, né? Então a temática ela veio naturalmente na minha cabeça, porque esse olhar do autoconhecimento ele está muito tocante em mim nesses últimos anos. Então eu falei, bom, podemos falar de autoconhecimento. E justamente cada um tem a sua trilha, e a intenção inicial dessa primeira temporada foi cada um, né? Eu chamei amigas e pessoas muito próximas, né? Muito queridas, para compartilhar as trilhas, né? Individuais delas. E nessas conversas foi muito legal, porque eu também soube de histórias que eu não conhecia e são amigas,
né? Então, assim, são pessoas que realmente estão próximas. Então, quando a gente ouve o outro, né? E justamente esse foi o objetivo que eu coloquei nas minhas lives, né? De quando a gente se expõe, a gente pode ensinar um pouquinho para o outro que pode se inspirar no nosso caminhar. E aí a gente consegue trocar informação. Então, o objetivo inicial foi esse. Na verdade, com um olhar um pouco mais para mim, né? Porque a live, como é colaborativa, eu queria olhar essas outras trilhas e compartilhar junto a minha. E foi muito legal. E no final, na verdade, né, eu fiz um fechamento, porque foram 4 lives. 2 foram com terapeutas que eu já passei, que viraram amigas. Minha personal, também eu convidei a minha personal, já que eu faço atividade física, é a minha personal que está lá, conversando comigo. E depois uma amiga que é advogada, né? Então, no olhar dela, né, na trilha dela, foi muito legal porque elas compartilharam coisas que realmente a gente não para conversar. E aí, na última live, que é um desafio fazer a live individual, então eu também me coloquei, né, nesse desafio de superar isso, porque dá um nervosismo incrível, mas é legal porque eu gostei de fazer. E aí eu fiz um fechamento, né? Foi uma conversa fechando todos os pontinhos que eu vi nessas lives aí durante essa primeira temporada. Então, eu gostei bastante de ter feito isso, né? E já estou realmente bolando as próximas temporadas agora. Ai, que legal. Na última live que tu traz, Karina, eu comigo mesma, eu e eu, né? Foi mais ou menos assim. Eu acho que assim, tu trouxe para nós ali, para o telespectador, as pessoas que estavam te ouvindo ali, essa questão, a aprendizagem que tu teve ao longo dessas 4 lives que tu fez, né, na trilha do autoconhecimento. A questão do elas em arte, né? Então, por que a gente acabou abrindo esse espaço dentro do Química em Arte nas mulheres na ciência? Porque eu também sentia a necessidade de conversar com algumas mulheres que não eram da ciência e que têm muito a nos ensinar. Né? Então, ali, tu falou com advogada, tu falou com, né, psicanalista, psicóloga, terapeuta, enfim, cada uma na sua área e com muito a falar. Tu trouxe 4 mulheres maravilhosas, mas aí começou a surgir algumas dúvidas, né? O teu foco, tu vai conversar só com mulheres? Essa é uma curiosidade minha. Ai, assim, eu sou muito da mulher também, viu, Gi? Eu sou, assim, eu acho que a gente precisa empoderar mesmo, né? Eu, na verdade, assim, não quis fechar muito, assim, colocar um total só mulheres, porque a gente cruza com muitas pessoas, né? A gente se conecta com muitas pessoas. Eu tenho assim uma questão, a minha família ela tem uma história das mulheres serem muito fortes, né? Então isso vem na minha história. Então eu também vou tender sempre a conversar com mulheres, porque o nosso dia a dia ali, a nossa, né, é um olhar diferente. Mas não quero excluir homens. 2 pontos que você falou quando você estava ali fazendo um comentário, eu aprendi muito esses últimos anos a observar os meus alunos e olhar muito, porque eles também ensinam muito para a gente, né? Então, essa questão, por exemplo, da humildade, né, da gente parar, a gente às vezes não sabe o que o aluno está passando, né? Então, fazer um pouco esse recuo, né, foi muito importante para mim. Então, eu realmente olho bastante, eu converso, eu interajo muito, né? Eu tenho um olhar agora, eu tenho também tentado desenvolver um olhar mais preocupado, porque a pandemia ela foi avassaladora para muita gente, né? E a gente teve que agora, como sociedades, cuidar uns dos outros, né? Então, eu acho que a gente precisa não pensar só a questão agora de gênero, acho que a gente precisa cuidar muito uns dos outros. Eu, na verdade, tenho um casal de filhos, né? Então, em alguns momentos, eu vejo ali o lado feminino, né, da minha menina, mas em alguns outros momentos eu vejo a delicadeza
do lado masculino também. Então, eu estou trazendo, na verdade, tudo. Assim, eu acho que a gente precisa abraçar muito, né, todo mundo. Eu acho que gosto muito, assim, eu tenho seguido muitas pessoas que falam muito de amor, né? Eu acho que é isso que está faltando nesse momento, assim. Eu acho que, assim, é o meu mantra também, né? Acho que é lidar com amor com todas as pessoas aí que vão cruzar no nosso caminho. Então, mas é nesse sentido, te fiz essa pergunta, né? Porque eu observei que nas tuas lives, né, o teu público também tem um público masculino, né? Nessa tua trilha, né, do autoconhecimento, como é que tu acha que o público tem enxergado? O público te dá o retorno? Como é que é o retorno que o público? Porque muita gente, às vezes, pessoal, outra coisa, mandar mensagem no privado é bacana, a gente se emociona. Eu tenho certeza, Karina, que tu já deve ter até chorado com as mensagens no privado. Mas vamos colocar a mensagem lá no público, porque dá engajamento, pessoal, entendeu? E a nossa mensagem consegue chegar mais longe. Todas as lives, todas as entrevistas que eu faço, eu fico emocionada, não só com a fala das, né, com o retorno da entrevistada, mas assim de outras colegas que mandam mensagens no privado, falando, comentando, elogiando, parabenizando. Gente, nossa, é muito legal, mas estou fazendo um convite aqui, ó, jogando aqui no YouTube, público, para o mundo inteiro, né, que seja nos ouvindo. Escreve lá nos comentários também, vai ser legal, porque isso mostra que isso dá pelo menos engajamento para que outras colegas escrevam. Pode ser assim, não sei se eu poderia dizer assim, como é que tu pensa? Eu vou te falar, assim, isso também foi uma outra, em algum momento que você comentou, mas eu acho que tem uma questão, e aí vem a questão justamente do autoconhecimento, né? Do se permitir. A gente realmente tem muito medo de ser julgada, né? A gente tem. Aí, assim, eu vou falar também da minha experiência, né? Putz, eu sou professora, o que os alunos vão falar, né? O que o outro vai falar? Talvez aí como mulher, né? Assim, nossa, tem uma questão da sociedade, isso é, assim, né? Para quem é mulher, e aqui eu falo como mulher, eu senti isso na pele, né? Então, essa questão da exposição, ela é mais difícil. Eu acredito que seja um pouco mais difícil para as mulheres, né? Assim, de certa forma, assim, de forma geral, tá? Mas eu tenho alunas que são extremamente extrovertidas, por exemplo. E eu acho que vem um pouco disso, né? Talvez do homem ser mais, né? Questionador, falador e expõe, né? Talvez seja isso, eu não sei. Estou também tacando aqui uma hipótese desse comentário que você fez. Mas eu na verdade, falei, opa, eu olhei para mim, né? Então, essa minha caminhada me fez olhar para mim e falar, Karina, quem é você? Né? O que você quer? Eu tive um comentário aqui, eu também vou expor um pouco a minha vida, e eu tive comentários de orientadas minhas, muito próximas, que falaram assim: prof, se as pessoas te conhecessem melhor, assim como eu conheci, elas iam te adorar. E aí eu parei para pensar e eu falei assim: poxa, por que as pessoas não estão me conhecendo como você me conhece? Porque eu não estou permitindo. Então, eu comecei a me permitir a ser eu mesma, a tirar um pouco essa questão, o que o outro vai falar é problema do outro, né? Eu não tenho controle sobre isso. Então, eu falei, opa, o meu controle é como eu posso fazer as pessoas me conhecerem. Então, foi isso que eu fiz, né? A live também, né, foi aquele pontapé de falar, vai lá, Karina, sem medo, não se preocupa com o que os outros vão falar, faça o seu melhor. Então, eu tive retornos muito legais, assim, as pessoas falando, pessoas que há muito tempo não, né, não entravam, entraram na live. Achei muito legal isso, assim, de pessoas que eu perdi contato, mas está lá na rede social. Pessoas perguntando no meio da live, então você nem está preparado para isso. E a gente não fez edição, né? Foi ali na cara e na coragem. Então é muito legal isso, assim, de vai lá, faz o seu melhor, seja você. E foi uma interação muito bacana. Então, assim, para mim foi um desafio realmente. Eu espero, né, que as pessoas aí que assistam
vejam que era eu mesma e que essa sou eu. E assim, foi isso, né? Então, eu acho que eu não quero nem olhar para essas lives, porque eu sei que a gente pode sempre melhorar, na verdade, né? Para a gente não ficar com essa autocrítica. Mas eu gostei, foi um desafio, assim, para mim, muito positivo. Eu achei muito bacana ali tudo que aconteceu e estou pensando nos próximos, estou olhando ali para frente. Ai, que legal. Primeiro, parabéns. Eu acho que é uma questão, é um ato de também coragem, né? A gente dá esse primeiro passo, a hora que a gente vai dar o play ali, enfim. As minhas gravações, elas são gravadas, então, assim, eu me sinto talvez um pouco mais confortável. Isso que tu fala, muitas pessoas já me cobraram e me cobram, né? Constantemente. Dizem assim, Gisele, tu é tão espontânea, tu faz, por que tu não faz uma live, né? Por que tu não faz um vídeo falando sobre as coisas que tu pensa, que tu tá sempre, né? Eu quero ver essa Gisele, eu escutei isso já de um aluno, né? Muito querido, muito próximo, e assim, eu quero ver a Gisele, a professora Gisele lá da sala de aula, que faz a gente pensar, e faz a gente pensar em coisas que a gente nunca pensou antes, né? E aí eu fico pensando, eu digo, meu Deus, o que que eu fiz com essas crianças, né? Meu Criei Deus, monstros. eu creio que são esses monstrinhos, enfim. Mas eu confesso assim, que é um exercício que eu tenho feito, confesso que eu tenho já feito esse exercício, mas eu ainda não, embora eu faça das entrevistas, mas eu ainda não me sinto preparada, ou talvez à vontade, enfim. Vai chegar um dia, eu vou acordar e eu sei que eu vou fazer e vai acontecer e se acontecer também, né? Porque às vezes a gente fica se cobrando, as pessoas fazem cobranças para nós, mas a gente também tem que ver se é o que a gente quer, se a gente vai se sentir confortável ou não. Enfim, eu sei que eu sou uma pessoa que sou bastante extrovertida, eu falo bastante, né? A Gisele na fila do pão tá fala com todo mundo é amigo, depois todo mundo leva todo mundo para casa, anota telefone, essa é a Gisele, ela vai sempre ser assim. Mas eu ainda estou nesse processo, né, de autoconhecimento meu para dar esse pontapé, né? Então, mas assim, olha, parabéns, eu acho que eu fiquei bastante feliz, eu fiquei muito emocionada quando eu vi, porque foi aquela primeira surpresa, como eu já falei, e eu fiz o movimento e eu vou sempre fazer esse movimento, sempre que eu tiver ali, eu vou encaminhar para todo mundo, para todas as nossas colegas. Eu acho que é uma coisa que tu precisa fazer também, Karina, é fazer esse chamado, né? Ai, pessoal, compartilhe com os outros, enfim, e vou mandar, e eu desejo que as nossas colegas, não só do Campus Realeza, mas de outros campos e outras mulheres, compartilhem e assistam, porque é algo que faz tu refletir, sabe? Assim, é muito bom, assim, eu também acompanho várias pessoas, e são momentos que tem, às vezes eu escuto 2, 3 vezes, sabe? Aquela conversa, aquela live ali, porque realmente me faz pensar. E eu tô curiosa, a segunda temporada, ela começa quando? Tem previsão para a segunda temporada? Sobre o que, qual é o tema, né? Sou na live colaborativa, e como é que vai ser, como é que tu está pensando? Conta um pouquinho para nós. Então, essa primeira temporada eu fiz 4 lives, né? E fechei com uma live só comigo ali de fechamento. A próxima temporada, ela já tem nome, são histórias inspiradoras. Vou convidar pessoas para me contarem histórias de inspiração. Eu só tenho a primeira marcada, né? Ainda assim, essa semana, na verdade, eu fiz uma semana de férias, porque quando a gente não está na nossa rotina, né? A gente não sai tudo fora do ar. Então eu falei, também não vou fazer carregar esse peso, essa obrigação, né? Eu acho que tem que acontecer, fluir, né? Tem que estar ali no flow mesmo, fluindo. E aí, provavelmente, eu não sei se nesta sexta-feira, mas eu vou voltar para sextas. E aí eu vou convidar a minha irmã, que é artista, né, para contar esse lado. Eu não faço quadros, que nem ela. Gosto de atividades manuais também, mas ela se dedicou a isso, né? Então ela vai ser a minha primeira convidada para contar essa história de inspiração, porque ela tem uma trajetória enorme, né, aí com cores e com alguns formatos, com uma temática. Eu sei que tem a ver um pouco com a história dela, mas eu quero compartilhar isso, né, com o mundo.
Nas tuas lives tu fala bastante em livros, tu dá dicas de livros, né? O último livro que eu li, porque eu fiz, na verdade, um curso, né, com o Eduardo Chiniachiki. Então, esse último livro, para mim, ele foi muito tocante, porque ele amarrou as informações que eu vivenciei com a fala dele, que é O Poder do Carisma. Eu adorei esse livro, mas, assim, eu tenho lido muitos livros, na verdade, já há alguns anos. Então, assim, de cabeça, né, agora eu não tenho toda a minha lista aqui. Tem livros de histórias, eu gosto muito de histórias inspiradoras, motivadoras. Eu li o livro da Michelle Obama, que é incrível, incrível. Li o da Gisele Bündchen também. Eu não lembro o título do livro dela, mas eu achei incrível, porque ela conta a história dela como aí, né, desde ela jovem, assim, da família. Então, assim, eu adorei esses livros. Tem outros que eu não vou lembrar agora, porque estão lá em casa. Eu li alguns de motivação. Tem um, acho que é Motivação 3.0, não vou lembrar o autor, mas eu achei incrível. Ele conta a história dos filmes da Disney, né, das equipes ali da criação dos filmes. Eu adoro desenho animado, então, assim, saber os bastidores para mim foi incrível. Legal. Li algumas coisas de aprendizagem criativa, também fiz alguns cursos. E o último que eu li foi esse, O Poder do Carisma. Eu tenho, assim, eu li alguns, assim, que foram esses últimos que eu lembro, assim, que ficaram na minha mente, né? Mas, assim, é livro junto com curso, junto com a aula. Eu tenho assistido muito vídeo também, assim, de YouTube, de outras pessoas. Então, eu tô meio que multitarefas e multifontes, assim, ultimamente, né? Então, fui para um momento para o inglês, também estava aprendendo inglês, então, assim, eu vou meio andando nas coisas, porque são momentos também, né? E eu sou realmente, não falei isso no começo, mas eu sou uma pessoa 220, então eu sempre estou em movimento. É importante, eu acho que são livros assim que te inspiram e que eu acho que com certeza vão inspirar outras mulheres. Cada entrevista que eu faço, e vocês, eu sempre às vezes pergunto, né? Qual uma recomendação de um livro que tu leu e mexeu contigo, fez com que tu refletisse, enfim. Eu estou com uma estante lá cheia de livros, porque eu estou sempre comprando. Queria ter mais tempo e disciplina para ler, né? Então, assim, eu estou fazendo hoje um processo meu de autoconhecimento, mas eu já vi que eu preciso ser regrada, né? Eu tenho que ter uma rotina, porque eu me disperso fácil, porque eu sou super ativa, né? Mega ativa. Então, assim, eu estou agora criando para mim um cronograma, né? Não sei quando é que eu vou botar. O cronograma está na metade, chega a ser até engraçado, porque cada semana vai mudando o cronograma. Mas é um cronograma para poder. A ideia do cronograma não é deixar de fazer o que eu já faço, que é o que eu já faço e vou fazendo, enfim, mas é porque para ter um espaço meu, né, um tempo meu, um horário meu para mim mesmo, para poder fazer as minhas leituras, para assistir as lives que eu quero, fazer a minha meditação, enfim. É uma questão de disciplina, né? Porque eu acho que o autoconhecimento também requer um pouco de disciplina, né? Tu tem que, na minha cabeça, né? Então, né? Tu tem que trabalhar. Como é que tu trabalha, por exemplo? Sendo mãe de duas crianças. Quantos anos tem teus filhos? Eles são Um crianças. vai fazer 9 e a menina fez 6. São pequenos. São pequenos, né? Eu tenho um de 8 em casa e a gente sabe que criança é criança. E quando começa a mãe, não tem outra mãe que a resolva senão nós, né? Então, como é que tu organiza na tua rotina para tu fazer as tuas leituras, para tu fazer, para ter esse momento teu de autoconhecimento, fazer as coisas que tu gosta de fazer, independente de academia, enfim. Mas esse momento teu de reflexão, como é que tu te organiza? Eu, na verdade, assim, eu também tenho os meus rituais. Então, eu criei uma rotina para acordar muito cedo, né? Eu acordo às 6. Antigamente eu era noturna, quando eu era jovem, mas agora, como mãe, eu funciono muito bem de manhã. O meu horário bom de produtividade é matutino, tá? Então, eu fiz a minha rotina
para acordar 6 horas, porque eu tenho um ritual que é só meu, né? Então eu faço um ritual para acordar e para fazer uma meditação também. Só que é uma meditação rápida e ela é em movimento. E não dura, acho que todo o meu ritual não dura 15 minutos, assim, para depois tomar café, e aí eu vou assistir alguma coisa, vou preparar minha agenda também do dia. Então, assim, eu sou uma pessoa organizada, eu gosto de agenda e de agenda física. Então, eu tenho as minhas atividades da semana. Por exemplo, eu não treino em academia, eu treino em casa, porque depois de tanta atividade física que eu já fiz, eu já consigo criar é, essa, esse compromisso comigo de que eu tenho que fazer. Mas tem dias que a gente está o dia inteiro na universidade e não dá certo, eu estou cansada, acabada, e eu falo assim, Karina, hoje você vai descansar. Mas, e aí eu vou pensando comigo, opa, agora eu preciso voltar a treinar. Então eu vou encaixando as coisas na minha semana de forma que eu consiga fazer, né? Então, tem 2 dias que são focados em aula, tenho todos os outros para fazer os treinos, né? Então eu não fico competindo. E uma coisa que eu aprendi muito com a yoga e nesses últimos tempos também é de diminuir um pouco essa crítica comigo, né? De ficar me cobrando demais. Então, eu tenho que fazer, tem que ser dessa forma. Não, tá tudo bem. Se você não fizer hoje, beleza, você faz amanhã, né? Então, assim, isso também é uma questão também que eu trouxe para mim, a questão da leveza, de fazer as coisas de uma forma mais leve, né? Então, eu treino, eu cuido dos filhos. Então, às vezes, eu estou cozinhando, fazendo lição de casa com as crianças, pensando na ideia louca que eu vou aplicar na minha aula. Então, eu adoro papeizinhos, eu tenho papeizinhos para todos os lados, com os meus insights, com o que eu quero fazer, e às vezes as ideias vêm, né? Então, por isso que se você me encontrar na fila do pão, que eu tô comigo mesma, eu tô com algum insight conversando internamente. Eu tenho essa rotina, eu tenho ali compromissos, eu vou distribuindo esses compromissos durante a semana para não ficar pesada, né? Então, tentando cumprir com tudo isso. Sempre tem imprevisto, e aí a gente vai reorganizando para a próxima semana. Então, eu lido dessa forma. E às vezes eu também falo assim: ó, chega de trabalhar, vamos maratonar uma série, que eu também sou vidrada em algumas séries, vamos assistir um filme, vamos pedir uma pizza no meio da semana, que a gente também merece. Então, assim, é tudo com leveza. Com certeza. Sabe que eu já tinha escutado isso de outras mulheres, em outros lugares, em outros momentos, o tá tudo bem. Mas só fez sentido para mim, eu gostaria também de relatar isso para ti, numa live, na tua live, eu contigo mesma, enfim, e nas lives assim, quando tu coloca e que tu fala, não deu, tá tudo bem. E eu já escutei isso, mas assim, mas foi pela primeira vez que eu consegui. Eu sei que é uma bobagem, né, gente? Mas assim, isso é para vocês verem o quanto é importante, pelo menos para mim fez todo um sentido, né? Não só na questão, tá tudo bem, mas em outros sentidos também. Mas foi aonde realmente fez o sentido para mim, que assim, realmente, né, Gisele, a gente se cobra tanto, né, de tanta coisa, mas a gente não precisa fazer tudo perfeito, né? Mas tá tudo bem, a gente faz o que fez, o que deu, procurei fazer o melhor. Se foi, foi, se não foi, mas tá tudo bem, sabe? Eu não sei, assim, eu passei acho que um dia inteiro fazendo esse mantra do tá tudo bem, assim, né? Tá tudo bem, tá, queimou um pouquinho o arroz, tá, mas tá tudo bem, né? Sabe aquela coisa assim, nesse sentido, assim, eu acho que isso faz, é importante isso, né? Eu acho que é bem importante. E essa disciplina, essa rotina, enfim, eu acho que também faz a diferença, né? Para ti e para outras mulheres, eu acho que é importante isso. Muitas mulheres, no meu caso, né, é o meu foco, é o meu problema, vamos dizer, o problema, né, que eu tenho é não ter disciplina, né, então eu não tenho disciplina nenhuma, eu confesso, assim, eu tiver que
parar no meio do caminho e jogar bola, eu jogo. Ah, não, mas tu tem que fazer não sei o quê. Tá, eu tô indo. Pô, mas agora para mim isso é mais urgente, né? Ou às vezes surgem outras necessidades, outras urgências, e aí o que eu tava para fazer fica, né? E aí eu me detenho naquela urgência ali. Que acontece, com certeza, mas eu acho que a disciplina, eu acho que pelo menos, eu acho que é isso que falta. A hora que eu começar a ter disciplina, eu vou conseguir fazer outras coisas que eu gostaria também de fazer, né? Ah, Não sei, pelo menos essa é a minha visão comigo mesma, na minha auto-reflexão. eu vou te confessar, Gi, que assim, eu acho que a questão de controlar tudo é uma coisa assim, é um dos meus desafios também, né? Às vezes eu quero ter tudo redondinho. Quando a gente era solteira, sem filho, era fácil. Depois de virar mãe, aprendi muito também. Eu olhei com outros olhos para isso, depois que passa ali a parte mais tensa ali dessa mudança, eu olhei para isso e eu falei, opa, eu também mudei, né? Eu também tenho outras, eu evoluí com tudo isso, com esse aprendizado. Então, assim, eu parei um pouco com essa questão de tentar controlar tudo, porque a gente não consegue. E quando você faz um pouco isso, você sofre menos. E uma coisa que eu coloquei muito, o meu mantra, na verdade, é se divertir mais, sabe? Estar com os filhos, fazer lição com os filhos, cozinhar, dar aula, preparar coisas desafiadoras também. Eu falei, vamos divertir, tem que ser divertido, né? Porque aí o negócio flui. Então, o meu mantra é diversão, tá? Então, se você me encontrar na fila do pão também, ó lá, eu vou estar divertida em alguns momentos. Com certeza, com certeza. Eu acho que é o resultado das nossas buscas, né? Então, eu acho que a reflexão, uma das coisas que tu aprendeu é preciso me divertir mais, viver mais, aproveitar mais. Eu hoje eu tenho isso, eu quero viajar, eu quero conhecer o mundo, eu quero conhecer outras culturas, eu quero viver outras culturas, eu quero experimentar outras coisas. Isso está cada vez mais forte dentro de mim, eu tenho conseguido realizar, né, esse desejo meu, e cada vez mais eu quero, sabe, viver mais isso, porque a gente sempre vive nessa questão da cobrança, né? Está sempre se cobrando, querendo dominar tudo, e isso não é legal, né? Porque a gente acaba não vivendo, pelo menos a minha experiência, assim, não vivendo de uma forma mais leve, né? Como tu falou, com leveza. E hoje eu acho que eu tenho isso muito forte em mim, né? Viver com leveza, sem muito estresse. Por isso que eu digo, e aí, como eu comecei a pensar dessa forma, nesse meu processo de autoconhecimento, eu acho que eu dei uma relaxada total, assim, sabe? Então, assim, eu acho que também a gente precisa se centrar, né? Mas eu também não tá tudo bem, entendeu? Porque eu tô feliz, né? Eu acho que o importante é a gente estar feliz, fazendo o que a gente faz, enfim, né? Vivendo da melhor maneira que a gente pode, com saúde. A pandemia, como tu mesmo relatou anteriormente, eu acho que veio nos ensinar muita coisa, não só a gente se autoconhecer, a gente se permitir respeitar o espaço do outro, né, se colocar no lugar do outro. Todo mundo, né, teve uma perda familiar, de pessoas próximas ou pessoas mais distantes e que acabaram, com certeza, mexendo com o nosso intelecto. Eu acho que isso aí trouxe para nos revigorar, né? Então, quando tu traz, eu quero me divertir mais, eu quero viver mais, enfim, eu acho que a pandemia trouxe esse lado bom também para muitas pessoas. Espero que as outras pessoas que tenham recebido esse chamado consigam entender e interpretar bem esse presente que foi dado, que embora não muito agradável para uns, mas, né, nessa questão do conhecimento. O que tu deixaria como dica para homens e mulheres que estão na sua trilha do autoconhecimento e que depois espero a gente poder também ter essa oportunidade de histórias que inspiram, né? Porque a gente sabe que histórias que inspiram ou mulheres que inspiram sempre tem uma história que inspira a gente, que mexe com a gente, que faz com que a gente pense, que faz com que a gente dê valor a pequenas coisas que a gente não dá, olhar, né? Ter um olhar mais atento, enfim. Mas que mensagem tu deixaria para que as pessoas, né, que estão nos ouvindo agora e que te acompanham, pessoal, se vocês não seguem a professora Karina, por favor, sigam aqui, ó, @Karina_. Aí eu vou pedir participação especial. Starikov. Karina_Starkov. Não sei se falei certo.
curtam as lives lá, escrevam, façam comentários, escrevam sobre outros temas que vocês gostariam também que a Karina levasse, discutisse, trouxesse outras pessoas, porque cada um tem o seu universo, a gente conhece pessoas de diferentes lugares, né? Então, acho que também é importante a gente trazer esses diferentes olhares. E também, se você não se inscreveu aqui no Elas em Arte, então, ó, se inscreva no Elas em Artes aqui no Instagram e no canal do YouTube. Para nós é muito importante a tua participação e não esquece de curtir, deixar o seu comentário da mesma forma da Karina, tá, pessoal? É muito importante. E qual a dica que tu deixaria para um homem ou para uma mulher que deseja seguir a trilha do álcool? Fique em movimento. Então, seja curioso, viaje, passeie, faça amigos, curta as coisas, curta a sua vida, faça atividade física, leia bons livros, filmes, vídeos, faça curso, né? E eu acho que uma coisa que eu aprendi também aí nessa minha trilha, se questione. Questione as coisas, pergunte, né? O que move o mundo são as perguntas. Então, se questione e se permita. E lembre-se, né? Todos estão aí na sua trilha, todos são mestres e também somos aprendizes, né? Então, aprenda com as pessoas que passam aí na sua trilha, e ensine, né? Isso é legal também, né? Essa troca, ensine os outros, seja empático, né? Converse, sinta ali os outros, né? Segure na mão. Vamos abraçar agora com certo cuidado, né? Mas assim, é bom o contato físico, abraçar, né? Estar próximo, conversar. Eu acho que tudo isso, né? São esses pequenos momentos que fazem a gente estar no nosso melhor, né? A gente se conhecer, a gente olhar, a gente trocar, né? Experiências aí com os outros. Eu acho que às vezes a gente para, eu preciso ganhar muito dinheiro, eu preciso viajar ao mundo, eu também quero, mas assim, a gente pode fazer muita coisa com essas oportunidades que estão no nosso dia a dia. Então, acho que a maior dica que eu posso deixar aqui é esteja sempre em movimento. Ai, que lindo! Obrigada, Karina. Olha, muito obrigada mesmo. Não tem nem palavras para te agradecer. Se passa em algum momento na tua cabeça que será que eu plantei alguma sementinha em algum lugar, né? Com certeza tu já plantou várias sementinhas em vários alunos, mas nesse teu hoje, nesse teu projeto, né, pessoal, se tu plantou uma sementinha, essa sementinha foi em mim, né? Então, assim, Ai, não só de me dar empoderamento, né? Embora, né, a gente já faça, né, trabalhos de entrevistas, enfim, mas de empoderamento, de coragem, né, de ir lá fazer e fazer e curtir, né? Então é isso que tu faz, tu curte, né? Quem assiste, pessoal, vocês vão ver que ela curte estar fazendo, ela curte estar ali aprendendo, dialogando. E eu acho que isso faz toda a diferença e é o mais importante, né? A gente fazer algo que nos faça bem, que nos faça feliz, curtir e se divertir, como tu mesmo falou. Então, assim, olha, obrigada mesmo. Desejo todo o sucesso do mundo agora na segunda temporada. Então, assim, pessoal, eu vou compartilhar aqui no Elas também, né? Quando tiver a segunda temporada, a gente vai compartilhar nos nossos stories para vocês ficarem atentos, né? E participarem das lives. As lives vão continuar nas sextas-feiras. vão sim, eu só, assim, o horário tem que ser sempre, né, meio que ajustado, porque depende um pouco das minhas convidadas, né, dos meus convidados. Eu já vou aproveitar aqui para fechar a minha fala, Gi. Fico muito feliz, assim, a gente às vezes realmente não sabe quem a gente está atingindo, né? Então, eu estou fazendo tudo com a minha essência, com o meu amor, e fiquei muito feliz de você realmente de ter te tocado, tá? Então, você será convidada, já se prepare. Eu vou pensar aqui que eu ainda não fiz roteirinhos, mas sim, todo mundo tem, né, para falar um pouco. Se você não quiser agora, nesse momento, mas dependendo das temáticas que eu for abordar, fica o meu convite aqui estendido para você,
A hora que você se sentir confortável, então, venha participar, vamos trocar conversa. Eu gosto muito, acho que eu fiquei muito feliz, porque, na verdade, olha só, foi em função da minha live que veio o seu convite também, né? Então, tá vendo? A sementinha está crescendo. E eu fico muito feliz mesmo também de poder contribuir. Eu acho que a maior lição que a gente aprende nisso tudo é ajudar o outro, sabe? E às vezes sem saber. É isso que é o mais legal. Isso que é o mais legal, com certeza. Não, obrigada pelo convite, né? Eu fico falando não, 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 porque, como eu te falei, né? Eu ainda tô. Porque as lives da professora Karina, digo, a live da Karina, né, que eu estou entrevistando é a Karina, não é a professora Karina. A live da Karina é live, gente, é de verdade, assim, ligou ali, não tem como cortar. Então, ai, meu Deus do céu, eu fico só pensando nesse sentido. Mas, com certeza, é uma experiência nova, eu vou curtir pra caramba, né, no que eu puder colaborar, enfim. Como eu falei, é a bandeira que eu levanto, eu acho que toda mulher tem uma história para contar e a gente precisa ter, né, tem que saber ouvir essas histórias e tirar o melhor dessas histórias, né? Eu acho que isso tem feito muito bem, tem aprendido muito também com isso, da mesma forma que eu também aprendo muito com vocês. Gratidão por esse momento e espero, né, pessoal, não já fazendo já a propaganda, mas temos que fazer. Logo, logo também teremos a professora Karina, né, nas Mulheres na Ciência, que começa o matriarcado, contando a sua trajetória enquanto cientista, mulher, né, os desafios que nós mulheres vivemos, né, as coisas, os momentos bons, ruins, enfim, né, vai ser um outro momento e a gente vai ter esse prazer também de ter a professora Karina lá nas Mulheres na Ciência, que começa o matriarcado. Obrigada, professora Karina, por estar aqui hoje conosco.